A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a família cristã, uma boa noite a todos. Estamos aqui da parte de Deus para prestar culto ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, que é o nosso Deus eterno, poderoso e grandioso. Amém? Oremos. Pai eterno, graças te damos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, toma a primazia, meu Deus, deste culto. Toma a primazia, Senhor, das nossas vidas, meu Pai. Senhor, visita, meu Pai, aqueles, meu Pai, que estão enfermos, que estão doentes. Visita, meu Pai, a toda a liderança, meu Pai, do Ministério AD Família Cristã. Visita, Senhor, a todos os membros. Visita, meu Pai, a todos os visitantes. Visita, meu Deus, a todos, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a Tua palavra, meu Pai, venha ao nosso encontro. Fale, meu Pai, aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O hino proposto para esta noite é o hino da harpa cristã 169. Pratique o culto na sua residência, louve ao Senhor. Vamos ao texto bíblico, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Amém? Oremos. Pai, uma coisa te pedimos, Senhor: que o teu reino, meu Deus, avance nessa terra, que o Espírito Santo, meu Pai, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Fala, meu Pai, aos nossos corações, não aquilo que a gente quer ouvir, meu Pai, mas que a tua palavra, meu Pai, que é penetrante, meu Pai, alcance o nosso coração, a nossa mente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ao texto. O tema do texto é a porta da salvação. Por que nós precisamos passar pela porta da salvação? Quem é a porta? E ele ainda fala mais, quem é o caminho? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, infelizmente, nós temos que despregar o que muitos estão pregando por aí. Os que muitos estão pregando por aí, eles pregam uma porta larga, uma porta onde é assim, olha, tá pobre, vem que fica rico, tá encalhada, vem que arruma um namorado, tá desempregado, vem que arruma um emprego. Essas pessoas vêm, mas elas foram atraídas por coisas materiais. E logo que o negócio fica estreito, elas saem. Logo que chegam as aflições, elas abandonam. Porque o que foi anunciado não foi a boas novas, não foi o genuíno evangelho. E hoje nós vamos entender aqui por que precisamos dessa porta da salvação, quem é a porta e quem é o caminho. Primeiramente, por que precisamos da porta da salvação? Nós temos que ir em Gênesis, na criação, Deus cria o homem. E lá em Gênesis 2,15, ele põe o homem dentro do jardim do Éden. Um homem perfeito, ele põe ali dentro, para obedecer os mandamentos, as ordens de Deus. E no capítulo 3, versículo 6 de Gênesis, esse homem desobedece a ordem que foi dada a ele. E quando ele desobedece essa ordem, ele é lançado fora do Éden. O pecado entra e aonde Deus está, o pecado não habita. Então o homem é lançado fora. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 23 e 24. E com isso o que acontece? Romanos 3, 23, nós fomos destituídos da glória de Deus. Fomos lançados fora da glória de Deus. Em Romanos 5, 12 diz que o pecado entrou por um homem, Adão. O pecado entrou na humanidade. Quando o pecado entra na humanidade, nós somos destituídos da glória de Deus. Nós somos lançados fora. E por que nós precisamos dessa porta, da porta da salvação? Porque lá em Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Então nós estamos condenados à morte sem Cristo Jesus. Nós nascemos condenados e a nossa sentença é a morte. E aí então o homem começa a andar errante. Mas Deus, ele envia o seu Filho, Jesus Cristo. João 3,16, ele vem ao mundo para todo aquele que crê, que não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, já sai da condenação eterna para a vida eterna. Mas é só isso? Não.
Há uma decisão a ser tomada, uma decisão por Cristo. Eu tenho que aceitar o Senhor e Salvador da minha vida. Por isso que Jesus ele se apresenta como a porta. É por isso que eu preciso da porta da salvação. Aí vai surgir quem é a porta. Aí nós vamos ter que ir lá em João 10. Vamos lá, abra a sua Bíblia lá em João 10. Nós vamos ter que entender quem é a porta. João 10. Vamos começar a dar ordem aqui. João 10. João 10 não, é João capítulo 10, versículo 9. Já sabemos que nós vivíamos com Deus no paraíso. Nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, passamos a andar errante porque o pecado entrou por Adão e em toda a humanidade, e o salário do pecado era a morte. Nós precisamos da porta para a salvação. Jesus Cristo, quando primeiro veio João Batista anunciando o quê? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Depois vem Jesus Cristo anunciando o quê? Arrependei-vos, porque está próximo os reinos dos céus. Como eu faço para ingressar nesse reino? Passando pela porta. Quem é a porta? Jesus Cristo. Aonde está isso? João capítulo 10, versículo 9. Diz assim, quem fala aqui é Jesus Cristo. Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, Jesus é a porta. Por isso que o tema é a porta da salvação. Jesus é a porta. Eu tenho que ir a Ele, passar por Ele, para me poder entrar no reino dos céus. O que estão ocultando, por isso que eu digo que a gente tem que despregar o que estão pregando aí, que depois que a gente passa por essa porta, depois que a gente confessa que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho ele é estreito, ele é espinhoso. É isso que ocultam das pessoas. Pregam meio evangelho, e se pregam meio evangelho, não é evangelho. Eles dizem, não, vem por aqui que tu não vai ter problema, como eu falei ainda há pouco, tá pobre, vai ficar rico, tá encalhada, vem que vai arrumar um namorado, tá desempregado, vem que tu vai arrumar um emprego, tá sem carro, tá andando de bicicleta, vem que tu vai ter um carro. É isso que estão pregando. Só que esquecem que é assim, olha, que a porta é estreita, que a porta é Jesus Cristo, e depois, o caminho também é estreito e espinhoso. Mas Jesus, lá em João 10, versículo 9, ele diz que eu sou a porta. Se passares por mim e caminhares, acharás pastagem. Ou seja, eu tenho que caminhar, passar por esse caminho. É isso que não falam. Quando nós vamos para Jesus, nós temos um caminho a percorrer. Um caminho de onde nós vamos ser regenerados. Um caminho onde nós temos que nos santificar. Um caminho onde nós temos que negar a si mesmo. Esse caminho aí é que muitos não querem. Eles querem a porta, mas não querem o caminho. E eu vou deixar aqui João 14,6 nos explica isso muito bem, que Jesus ele também é o caminho. João 14,6. Vamos lá. João 14,6, para não restar dúvida, se é que havia alguma dúvida. Vamos lá, olha. Diz assim, olha. Respondeu-lhe Jesus, João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fica claro. Observe que o tema, Mateus, capítulo 7, 13 e 14, diz que há duas portas. A larga, que é o que estão pregando por aí, que é o evangelho da prosperidade, do misticismo, do curanderismo. Essa porta aí ela não tem caminho, a pessoa banda voou, faz o que quer, e a única porta da salvação é Jesus Cristo. Ele diz lá em capítulo João 10, versículo 9, eu sou a porta, se entrares por mim, Jesus Cristo é a única porta que leva à salvação. E depois ele diz que ele é o caminho. Eu tenho que percorrer um caminho. As pessoas não querem percorrer esse caminho porque justamente estão pregando meio evangelho, o evangelho espúrio, diluído, enganoso, de falsos profetas. Vamos lá, João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então entendam, irmãos, Jesus Cristo é a única porta para a salvação.
E ela é estreita, ela é apertada. E depois que eu passo por ela, irmãos, eu tenho que percorrer um caminho de santidade, um caminho onde Jesus diz: negue-se a si mesmo e siga-me. Um caminho onde eu tenho que abandonar os meus prazeres, os meus desejos, um caminho onde eu tenho que viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Enquanto nós não entendermos isso, irmão, nós vamos estar sendo enganados pelos falsos profetas que apenas apresentam um evangelho da prosperidade, o evangelho onde tu só ganha, tu não perde, e o evangelho é o contrário disso. O evangelho eu tenho que perder aqui para ganhar no reino. Enquanto nós não tivermos esse entendimento, nós vamos ser eternamente condenados. Em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz que Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, ele se torna a porta, e aí ele risca a nossa vida, a nossa dívida, ele risca a nossa dívida de morte que nós tínhamos. Ele risca, ele diz: condenação nenhuma há mais contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso ele é a única porta, por isso eu tenho que passar por essa porta. Em Apocalipse 3:8 diz assim: eis que diante de ti eu pus uma porta. Olha só, essa porta é Jesus Cristo. Nós temos que ter esse entendimento. Se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos estar sendo atraídos ao Evangelho por coisas materiais. E o Evangelho, ele não é coisas materiais, ele é coisas espirituais. E para que isso aconteça na nossa vida, eu tenho que nascer de novo. Porque em nenhum outro há salvação. Não adianta eu ficar buscando salvação em outro. Atos capítulo 4:12 diz que nenhum outro nome há salvação debaixo do céu e da terra, a não ser em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ter esse entendimento, que a gente saia daqui com esse entendimento, que Jesus Cristo é a porta, que Jesus Cristo é o caminho, e que em nenhum outro há salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pratique o culto em casa, que Deus nos abençoe nesse dia, nessa hora, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oremos. Pai, graças te damos, meu Deus, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu, meu Pai, em tua presença, prestando culto ao Senhor. Recebe, meu Deus, o culto, meu Pai, prestado ao Senhor. Que a tua palavra, meu Pai, onde quer, meu Pai, que esse vídeo alcance, meu Pai, ela penetre o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, uma boa noite a todos. Que Deus seja com vocês. Amém.